Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotion, o devocional da AD Gravataí. É a nossa igreja e a nossa família. O comentário hoje está na leitura bíblica diária, este 21 de junho, em 2 Reis 1 ao 2 Reis 2, 25. E aqui iniciamos então, um novo momento, um novo livro, dando sequência nas histórias dos reis de Israel e de Judá, e também todo o trabalho dos profetas, todos esses personagens, que fizeram uma atuação, e tiveram a importância neste cenário social, espiritual, moral, religioso da nação, tanto do norte, as 10 tribos do norte, quanto as tribos do sul, Judá e Benjamim. E, portanto, aqui agora está Acasias. Já fazia algum tempo que não a terra de Moabe, ela não se rebelava e agora se rebela, depois da morte do rei Acabe. Aí Acasias aqui vai dizer que ele teve um acidente, caiu de uma varanda, de um segundo andar, e se machucou provavelmente sua coluna, porque ele não pôde mais caminhar, E só que ele toma uma atitude, porque, veja, a referência deles era uma referência equivocada, idólatra. Tanto Acabe, que consultava os profetas de outros deuses, outras religiões, e o Acasias no mesmo sentido. Agora o Acasias manda alguém ir consultar os profetas de Baal-Zebube, lá em Ecrom, que é uma cidade mais ao sul, dos filisteus. E isso aí desagradou ao Senhor. E Deus fala com o profeta Elias. E aqui dentro deste 2 Reis, vai também transicionar o ofício dos profetas, ou seja, não o ofício em si, mas as pessoas que são aqueles que tomam uma liderança espiritual em Israel, que era o caso, o profeta Elias, agora passando a sua missão para o profeta Eliseu. Muito importante este cenário, o que está acontecendo. E é com Elias que ainda Deus manda ir ao encontro dos mensageiros que iam buscar a mensagem dos profetas de Baal-Zebube, em Ecrom, e diz: não, vocês não sabem que há um Deus em Israel? E por que vão consultar? Volta e diga para Acasias que ele não vai melhorar e vai morrer. E aí então o Acasias fica irado com o profeta Elias, porque ele identifica, eles não sabiam dizer o nome daquele profeta, mas ele é aquele que usava roupas feitas de pelos e também um cinto de couro. E quando a gente vai lembrar do espírito de Elias, que seria o precursor do Messias, que nós olhamos para João Batista, você vai assemelhar as vestimentas do profeta Elias com João Batista lá adiante no Novo Testamento, batizando no Rio Jordão. Se vestia também de peles de camelos, Então é isso que a gente vai observando, a similaridade. E também encerra o ministério do profeta Elias no Rio Jordão, e é onde se inicia o ministério do profeta João Batista no Jordão. Então esse cenário é muito interessante. E aqui então Acasias manda prender Elias, e vai um capitão com alguns 50 soldados. Homem de Deus, eles dizem, vem que o rei quer que você vá conosco. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Pois desceu fogo, consumiu aqueles homens. Foi uma segunda escolta, consumiu a segunda escolta. Aí quando chegou a terceira, o capitão se foi aos pés, se ajoelhou, pediu misericórdia. E Deus disse para Elias: pode ir com eles. E foi até o rei e entregou a mesma mensagem, que ele não ia melhorar
iria morrer, e de fato Acasias morreu. Só que ele não tinha descendência, não tinha filhos. Quem reina agora nas tribos do norte, o reino do norte, é seu irmão Jorão. Agora, o nome é bem parecido com o rei que está no reinado do sul, que se chama Jeorão, né, que era filho de Josafá. O do sul é Jeorão. E este irmão de Acasias, que toma o trono, né, no reino do norte, é Jorão. E aí ele está já no segundo ano do rei Jeorão do sul, quando o rei Jorão do norte, ele começa a reinar, né? E nós vamos ver que agora, neste cenário da narrativa, acontece algo, tá no ar, sobrenatural, né? O que Deus está movendo, inclusive os profetas que estão sentindo, né, que algo de Deus vai acontecer. E justamente o Senhor já havia, né, orientado Elias a buscar Eliseu para ungí-lo como profeta no lugar dele. E agora eles descem para Gilgal, né? De Gilgal vão a Betel. De Betel eles vêm para Jericó. E o Elias, né, quer meio que testar o Eliseu. Fique aqui, eu vou até lá. E o Eliseu dizia: não, Elias, se vive o Senhor, eu não vou te deixar até que aconteça que você ser tomado, né? E era assim mesmo. E ele permaneceu, e de Jericó, que já não está muito longe, foram até o Jordão. E ali no Jordão também um grupo de profetas, né, foi encontrar-se com Eliseu. E assim foi quando apareceu a carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, né, arrebatou o Elias aos céus, o Senhor. Foi algo extraordinário. Os profetas até pensaram que ele poderia ter ido para outro lugar, ser encontrado, e insistiram com Eliseu para ir procurar Elias, mas procuraram 3 dias e não acharam. Nós sabemos, né? E depois eles certamente também que Elias havia sido transladado ao céu. E a partir daí, então, Eliseu assume. Veja que quando Elias chega no Jordão, ele dobra a capa e bate no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre, os dois atravessam. Do outro lado, lá do leste, né, é que acontece esse cenário. E agora, então, Eliseu, né, com a capa de Elias, porque pedia ele a Elias aquilo que Elias ofereceu como um cheque em branco para ele. O que tu queres? Peça. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele conhecia o poder, a capacidade, né, espiritual, a força de Elias, e assim ele desejou e recebeu. Pois ele também feriu o Jordão, batendo com a capa, passou o Jordão, e começou a operar, né, milagres, maravilhas, como as águas que não eram boas em Jericó, ele as purifica. Até hoje está lá, né? Conheço a fonte de Eliseu que ele purificou. Algo muito extraordinário. E assim Eliseu, né, foi a Betel. E também acontece um episódio daqueles moços zombadores, né, que vão também desprezando o profeta, né, zombando dele. Alguns até dizem que eram afeminados, né, esses moços. Ai, careca, careca. E o Eliseu, então, ele lança uma maldição sobre eles, e um urso vai e consome com aqueles rapazes. O Paulo está na sua viagem missionária, enfrentando os desafios junto com Barnabé, né, e o evangelho vai entrando, prosperando, ao mesmo tempo que a oposição e a perseguição. Então, em todo lugar que ele vai, se abria a porta do evangelho, mas também a inveja, né, dos religiosos da época lançavam sobre ele tremenda perseguição. O Salmo 139 é um dos que mais a gente percebe, né, como é o ato da vida, da criação,
do poder, da soberania, da onipresença divina. É muito especial. Que Deus abençoe a todos nós.